como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, no programa A História da Foto, nós temos uma foto de um político brasileiro de uma trajetória, digamos, curta na vida política, mas que deixou um bordão que se tornou uma marca. Meu nome é Enéas, e para conversar com a gente sobre Enéas Ferreira Carneiro, nós temos aqui o deputado federal, professor Paulo Fernando. Professor Paulo Fernando é deputado pelo Distrito Federal. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e muito alegre para poder falar dessa figura tão polêmica e também esquecida, que é a figura do Dr. Enéas. O senhor tem um livro, o senhor tem uma apresentação de um livro sobre o Enéas Carneiro. Meu amigo Renato Veloso, lá do Rio de Janeiro, lançou o livro, né? Meu nome é Enéas, da qual eu pude fazer a orelha do livro, fiz a revisão do livro e tem um capítulo a meu respeito, já que eu tive a oportunidade de estar próximo a ele quando ele foi deputado federal. Eu sou professor de regimento lá na Câmara dos Deputados, ele foi meu aluno de regimento interno da Câmara. E após essas aulas, né, ele me convidou para trabalhar junto ao PRONA. Professor, para a gente ir nas origens, de onde é que vem o Enéas Ferreira Carneiro? Doutor Enéas era acriano, não é? O seu pai era um homem muito humilde, barbeiro, a mãe uma dona de casa, artesã, e ele então ficou órfão muito cedo, depois foi morar na juventude, estudar em Belém do Pará, e o sonho dele então era cumprir o serviço militar obrigatório, mas como ele era muito magro, muito franzino, ele foi dispensado. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, lá ele conseguiu ser sargento do Exército, fez física, fez matemática e começou a dar aula em cursos preparatórios para vestibular. Como sargento do Exército, ele trabalhou na área de saúde. Na área de saúde, né, de anestesia. E aí então, o sonho dele era ser médico. Logo depois ele acabou comprando o curso preparatório para vestibular. E aí quando faltava um professor, ele substituía aonde o professor tivesse parado de quase todas as matérias. Então ele dava aula de biologia, de física, matemática, português, história e inglês. Ele só não dava aula de geografia, que ele disse que não gostava. E aí então, com isso... Quer dizer, o que se chama de um polímata, né? Exatamente. Um homem que conhece várias áreas da ciência. Uma genialidade. E então depois ele pôde cursar medicina, ele se especializou em cardiologia, fez pós-graduação, depois fez mestrado, e ele então dedicou-se ao estudo da eletrocardiografia, não é? Já que ele era físico e também era médico, e ele então foi o maior especialista do Brasil. Ele lançou um livro, ficou muito famoso até hoje, que é o eletrocardiograma, né, que é adotado em várias universidades do Brasil. Livro de referência. De referência, como se fosse a Bíblia, né? De tal sorte que depois ele exerceu a clínica médica, foi professor durante quase 40 anos, e a missão dele era ensinar os médicos a ler o eletro para poder salvar mais vidas. Como é que ele entra na política? Ele, antes disso, ele foi da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Rio de Janeiro, foi presidente, foi médico no Instituto Nacional do Câncer, em vários hospitais, e dando aula em várias faculdades, né, nesses cursos do Rio e São Paulo. E aí, então, quando nós tivemos a eleição para presidente da República, em 89, naquela época, diferente de hoje, com 121 pessoas você conseguiria montar um partido. E ele funda com médicos... 121 assinaturas fazia o registro. E ele, então, convida alunos, amigos médicos e funda o PRONA, né? Partido da Retificação da Ordem Nacional, o 56. E por causa da legislação naquela época, eram poucos segundos, né? Professor, ele se utilizava de alunos que ele tinha tido no Rio de Janeiro, que tinham voltado a seus estados, para eles fomentarem, então, essa busca. Exatamente. Senador Papaléu Paz, do Amapá, foi um, digamos, caçador de assinaturas. Exato. Para auxiliar Enéas. E ele, então, se candidata a presidente, em 89, teve uma votação pequena, mas razoável, um pouco, 300 mil votos, e ele criou o bordão, né? Meu nome é Enéas. 15 segundos ele tinha. 15 segundos, né? Ele ficava muito angustiado quando perguntavam sobre a barba dele, e ele falava, se a minha esposa não se incomoda, por que você está se incomodando? E aí, então, ele novamente disputa as eleições, né? Já no ano de 94,
e depois disputa novamente em 98. E ele teve uma votação surpreendente. Já expressiva em 94, né? Ficou, inclusive, em terceiro lugar, ficando na frente de muitos políticos tradicionais. Seu partido tinha um discurso assim, bem nacionalista, né? Bem patriota. Apesar da eloquência dele, era um homem cordato, era um homem gentil, só tinha, assim, uma intrepidez do jeito de falar. Essa de 94, professor, ele ficou em terceiro? Ficou em terceiro. Primeiro, Fernando Henrique, o eleito. Isso. Depois, Luiz Inácio. E ele terceiro. E aí, o presidente Fernando Henrique, preocupado com isso, tentou modificar a legislação, criando a cláusula de desempenho. Só que, na época, foi feito por um projeto de lei, né? E o Supremo disse que era inconstitucional. E aí pôde salvar o partido. Depois... O que estabeleceria essa cláusula? Né, de acordo com o número de votos, que hoje nós temos aí por meio de emenda constitucional, né? Foi aprovada a questão da cláusula de desempenho. E aí, então, ele, com receio disso, né, ele verifica os números da votação que ele teve no Rio e São Paulo, e ele, então, resolve ser candidato a deputado federal em São Paulo. Em 98, ele candidato a presidente da República também, ele fica em quarto. Isso. E aí, em 2002, ele achava que ia ter 1 milhão de votos, ele se enganou, ele teve 1.570.000, e com isso... Para federal. Para federal. E com isso ele trouxe mais 5 deputados que foram eleitos com a votação ínfima, né? Que ficou em sexto lugar, teve pouco mais de 300 votos. E é curioso que naquela época não tinha cota das mulheres de candidatura. E o Prona, então, na verdade, elegeu 7 deputados, mas só lançou 6. Então, o Prona perdeu uma vaga. No recálculo do quociente eleitoral, esta vaga vai para o PMDB e quem preenche é Michel Temer. Michel Temer ficou em último lugar na nominata do PMDB. E se beneficiou, então, do fato do Prona... pela falta de candidato do Prona nessa eleição. E ele, então, vem para Brasília. Na oportunidade eu pude conhecê-lo, que eu fui dar aula para ele de regimento, não é? E logo nos primeiros meses, dos 5 que ele havia eleito, 4 o abandonaram. Só ficou um. Em quanto tempo houve esse abandono? Logo no primeiro ano. Primeiro ano. E aí, então, o doutor Elimar Máximo Damasceno, que aparece ali no fundo da foto, o semblante dele, que foi o melhor amigo dele, fiel até o final, foi o único que não o abandonou. Elimar era médico também? Médico, oftalmologista. E aí, então, o doutor Enéas ficou muito decepcionado com isso, né? Com essa traição. Um deles era amigo dele há mais de 40 anos, compadre um do outro, né? Ele tem uma atuação assim, de oposição, e ele começa, então, ele percebe a questão da imprensa, da mídia, ele dá muitas entrevistas, ele faz muitas conferências. Ele achava que teria uma eficácia melhor, não é, do que simplesmente a tribuna da Câmara. Ele não foi muitas vezes à tribuna da Câmara. E quando ia, obviamente, ia com muita intrepidez, né, com muita coragem, e naquele jeito bastante peculiar, né, de falar. E ele, então, vai para a reeleição. Nisso ele é acometido, né, de um câncer, né, uma leucemia, e ele disse que... Mas se reelege. Se reelege, né, a votação dele cai consideravelmente, ele tem pouco mais de 400.000 votos, né? E aí, então, ele, sendo professor de medicina há muitos anos, ele sabia que tinha pouco tempo de vida, e ele, então, no final da vida, sentenciou: Prona nasceu comigo e vai morrer comigo. Então, ele fez uma fusão do Prona com, então, Partido Liberal, né, que criou o Partido da República, do deputado Valdemar Costa Neto, e que hoje retornou ao nome original dado por Álvaro Vale e voltou a ser PL. Voltando à minha pergunta, então, ele se descobre político na eleição de 89. De 89. Na primeira eleição, após 64. Questão, ele, como médico lá no Rio de Janeiro, indignado com a situação da saúde, ele resolve criar um partido de médicos para denunciar a questão da saúde no Brasil. Certo. Professor, o senhor falou que ele foi traído por um compadre. Quantos filhos teve Enéas? Alguém Doutor Enéas na sua política? Teve 4 filhas, não é? De 4 relacionamentos diferentes, isso está na biografia dele, não é? Mas ele falava: nunca traí. Ele terminava um relacionamento e começava outro. Não é? Outra pergunta que eu lhe faço. Você fala que ele traz 6
6. Ele mais 5. Ele mais 5 vem a reboque no programa. Agora, ele conseguiu fazer estadual lá em São Paulo? Sim, ele elegeu a doutora Avanir, né, também médica também. Dermatologista, teve 500 mil votos. Com isso, conseguiu eleger mais 2 estaduais. Né? Um deles hoje é deputado federal, meu amigo, deputado Adilson Barroso, que mais tarde foi presidente do partido, né, o Partido Ecológico Nacional, depois Patriota, hoje PRD. Ele foi deputado estadual e hoje é deputado federal. E elegeu esparsamente em alguns lugares também, alguns deputados estaduais. Ele era um conservador, mas, no entanto, ele era um estatizante, não era um liberal. Como é que a gente define? Ele tinha posições muito firmes em relação, principalmente, à soberania nacional. Tanto é que ele fez a defesa da questão da bomba atômica, que causou bastante polêmica. Ele era contra as privatizações. Ele tinha muito receio, as privatizações no governo Fernando Henrique. Nos aspectos de costume de moral, ele era bastante conservador. Então, em relação à questão das drogas, em relação à questão da prostituição, e como médico também, obviamente, ele era radicalmente contra a legalização do aborto. Ele explicava como é que ele cria o bordão "Meu nome é Enéas"? Era realmente por falta de tempo? Não, como se dá isso? Tinha uma singularidade, que ele tinha um domínio do tempo muito interessante. Se ele fosse gravar um horário eleitoral depois, que aumentou o tempo, 1 minuto, ele não precisava de relógio, ele fazia já o texto na cabeça e gravava uma única vez 1 minuto. Ele tinha uma precisão cirúrgica, né? Era um homem muito rigoroso em relação ao horário. Eu nunca vi ele chegando atrasado em nenhum compromisso, e as coisas na Câmara muitas vezes não começavam no horário, né? Isso causava uma certa angústia a ele também. Era um pesquisador, né? Gostava, no seu hobby, de resolver problemas de matemática da Olimpíada Russa. Ele dizia que era refrigério da alma, não é? Gostava muito de proteína, comia muita carne, né? Muitos ovos. A passagem dele na Câmara, qual foi a causa que ele abraçou? Então, onde é que ele mais se desempenhava? Você sabe que lá na Câmara, muitas vezes, quando os deputados falam na tribuna, ninguém presta atenção, diferente dele, pelo seu jeito de falar, a erudição. Inclusive, essa aqui que dizia que não precisava fazer nenhuma correção no discurso dele, que era sem erro. E ele se dedicava às questões do Estado brasileiro, da defesa nacional, das Forças Armadas, a questão dos recursos minerais. Ele foi o primeiro a trazer à baila a questão do nióbio, da importância do nióbio, da preservação do nióbio, e também a questão da saúde na condição de professor e médico. Professor, a ideia, você chegou a falar de bomba nuclear. Qual era a ideia dele nessa questão? Ele achava que o Brasil, para ser respeitado no cenário internacional, se alguém fosse invadir o Brasil, nós teríamos uma resposta. Ou seja, não coloca os pés aqui não, na nossa Amazônia, porque nós temos bomba atômica também. Não é que ele ia jogar bomba atômica, era uma questão de melhor preservar o nosso território nacional. Não preciso usar, mas preciso ter, para me fazer respeitar. Era a visão dele. Essas campanhas, essas candidaturas dele a presidente da República, ele levava na vera, como se diz? Sim, sério. E ele também tentou disputar, no ano 2000, a eleição para prefeito de São Paulo, disputou, né, com vários outros candidatos, até o presidente Fernando Collor também tentou disputar essa eleição, lembra disso? E ele disputava assim, com muita seriedade, né? Muitas vezes a imprensa o rotulava de uma maneira assim debochada. Não, ele era um homem sério, né? Poderia dizer que era excêntrico, né? Por causa assim, do óculos dele, que era ele tinha mais de 12 graus de miopia, essa barba, né? Mas ele era um homem muito sério, muito respeitado pelos seus colegas. No velório dele, muitos médicos compareceram. Ele deu aula para mais de 30 mil médicos durante a sua carreira no magistério. Era um cientista, um homem respeitado, tinha um linguajar bastante erudito, né? Muito culto, e gostava não apenas da questão de ciência, de medicina, mas ele gostava de estudar sobre direito, sobre história, sobre ciências políticas, né? Um homem realmente diferenciado dentro daquele cenário da Câmara dos Deputados. Pois bem, estivemos aqui com o professor Paulo Fernando, que nos fez um relato biográfico, digamos assim, de Enéas Ferreira Carneiro. Dr. Enéas foi candidato a presidente da República em 3 oportunidades
e deputado federal pelo estado de São Paulo em 2 oportunidades. E fundador, quer dizer, ele é o criador e o encerrador, digamos assim, exatamente, do Prona. Eu trago aqui na minha lapela o botão dele de deputado, né, que eu tenho essa lembrança e tenho muita honra de usá-lo. E o prazer foi nosso tê-lo aqui, professor. Obrigado. Agradecemos a sua companhia e até uma próxima vez.